Bom, como já foi dito aqui, nós passamos os 2 últimos dias a fazer a conferência de mulheres. Like we said, that was said before, we spent the last 2 days in our women's conference. E foi incrível nós vermos mais de 40 mulheres aqui a aprender mais sobre Deus e saber mais quem realmente Deus é na vida And delas. it was just amazing to see even about over 40 women here just to learn more about God. O tema da conferência foi Criadas para Muito Mais. And the theme of the conference was Made for Much More. E elas tiveram a oportunidade de ir profundo no relacionamento com Deus. And they had opportunity to go deeper into their relationship with God. Inclusive, uma das palavras que foi ministrada tocou muito no meu coração, que foi que nós precisamos deixar de ser superficiais no nosso relacionamento com Deus e passarmos a ter um relacionamento profundo com o nosso Criador. And one of the preachings that were preached touched me a lot, that spoke about we stopping having a superficial relationship with God and go into a deeper relationship with God. Nós como igreja, nós como cristãos, nós precisamos passar por um nível mais profundo de intimidade com o nosso Deus. As Christians, we need to go into a deeper level of relationship in our relationship with God. Só quando nós estamos a desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com Cristo, Only when we have a deeper and meaningful relationship with Christ, nós iremos influenciar as vidas das pessoas que estão à nossa volta. then we may be able to influence the lives of the people that are around us. E nesta manhã eu quero continuar a falar sobre o mesmo tema que foi ministrado durante estes 2 So dias. this morning I'm going to continue on the theme that we've been preaching about. Mas nesta manhã eu não irei falar somente para as mulheres, mas eu irei falar para todos que estão aqui. But it's not just for women, but for all that are here. Então o tema da nossa mensagem hoje, nós fomos criados para muito mais. And so the theme is we were created for much more. Nós não fomos criados para sofrer, We were not created to suffer. nós não fomos criados para adquirir riquezas, We were not created to achieve riches. nós não fomos criados para ser agradados, We were not created to be pleased. mas nós fomos criados para ter intimidade com Deus de uma forma profunda e relacional. But we were created to have a relationship with God in a deeper and profound way. Deus, o plano original dele, quando ele criou o homem, foi para que o homem estivesse na presença de Deus diariamente. So when God created man, he created for him to be in the presence of God every day. Mas nós sabemos que o homem ficou separado da presença de Deus. But we know that man, he broke that, he was separated from the presence of E God. nesta manhã eu quero abordar esse tema, essa perspectiva. And this morning, I want to speak about that. E nós precisamos de ir à origem, nós precisamos perceber como tudo começou. And we need to go where everything started. O mundo hoje é um mundo decaído, Today, we live in a fallen world, um mundo corrupto, a corrupted world, um mundo onde existe sofrimento, where there's pain, não existe satisfação pessoal. when there's just self gratification. O homem cada vez mais procura os prazeres da carne. The man, he wants to have the desires of the flesh. Um homem ele procura ser independente de Deus. He wants to be independent of God. Ele quer ser o número 1 na sua própria vida. He wants to be number one in his own life. E eu gostaria que nós lêssemos Gênesis 2:7. And I would like for us to start by reading Genesis 2:7. E em Gênesis 2:7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo de vida, e o homem se tornou um ser vivente. And he says, Then the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Deus formou o homem do pó da terra e soprou espírito de vida no homem. So God, he formed man from dust, and then he breathed the Holy Spirit inside of him. E a partir desse momento, o homem passou a ser um ser vivente.
And from then, at that moment, he became a living being. A partir desse momento, o Espírito de Deus estava conectado com o Espírito do homem. And the Spirit of God was connected with the Spirit of man. Depois disso, Deus criou o homem. Depois de ter criado o homem, Ele criou a mulher através da carne de Adão. And after Adam, he created the woman, Eve, from Adam's flesh. E Adão, ele passou a ter uma esposa, ele passou a ter uma auxiliadora, uma companheira. And Adam, he began by having a partner, a wife. E é tão incrível porque o único trabalho que Adão tinha quando ele estava lá no Éden era simplesmente criar, plantar, criar e cuidar daquele jardim. And Adam, the job that he had was just to take care of the garden. E ele precisava estar constantemente na presença de Deus. And he was always in the presence of God. E nós podemos ver em Gênesis 2:25, que o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. And in 2:25, it says that Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Eles não tinham vergonha porque o seu coração era puro, eles não conheciam ainda o pecado. And they were not ashamed because the hearts were pure. They didn't know sin. Nós vemos muitas vezes crianças que elas fazem as coisas de uma forma inocente, sem muitas vezes até olhar para os perigos. And we see children, they're so innocent and sometimes they don't even see danger Porque a criança ela tem um coração puro. because the child has a pure heart, Ela é inocente. is innocent. E muitas vezes nós deveríamos ser assim, And we should be like that, mas não somos. but we're not. Gênesis 2:16 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. In 2:16 it says, "But the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." Deus foi claro na ordem que Ele deu a Adão: não coma. And God, he was very clear in the command that he gave. He said, "Do not eat." Ele disse: não comas, porque se comeres, morrerás. Don't eat because if you do, you will die. Pior do que isso, não é só comer. Se nós analisarmos o texto, a palavra de Deus diz que, para além de não comer, eles não podiam tocar. And he says, "Do not touch, but don't eat and don't touch." Quando eu estava a preparar esta mensagem, eu li o texto e eu nunca me tinha percebido que bastava o facto de nós tocarmos, ou de eles tocarem, para eles estarem a pecar. And I never realized that if they touch, they would be sinning. Vejamos como a Bíblia relata esse aspecto. Gênesis 3, de 1 a 11. And if you go to Genesis 3, 1 to 11. É importante, irmãos, nós sabermos, conhecermos o que é que a Bíblia fala sobre aquilo que nós estamos a dizer. And it's important for us to know what the Bible speaks. Não importa, irmãos, ter aqui alguém que fala muito bem, que fala coisas muito bonitas. There's no point of having someone that speaks really well. Mas importa que você seja exposto à própria palavra de Deus. But what matters is what the Word of God says. E eu aconselho vocês, quando vocês forem para casa, que vocês possam meditar sobre estas passagens. And I advise you when you go home, just meditate upon these Que passages. você possa ir profundo naquilo que Deus está a falar consigo esta manhã. That you may go deeper in what God wants to speak to you about this morning. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing God, good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were open and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God, and he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, where are you? He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Foi aqui que tudo começou. It was here that everything started. Adão e Eva, eles só precisavam de uma coisa, Adam and Eve, they only required to do one thing, que era obedecer. to obey. E eles, infelizmente, eles decidiram desobedecer. But unfortunately, they decided to disobey. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós precisamos de obedecer à sua palavra. As Christians, we need to obey His words. Mas para você obedecer à palavra de Deus, você precisa conhecê-la. But to obey, you need to know it. É impossível você obedecer a algo que você não conhece. It's impossible to obey something that you don't know about. Quando você estuda para ter uma habilitação para conduzir um carro, When you're studying to take your driving license, você precisa de saber quais são as regras de trânsito. you need to know the rule. How do you say? Traffic rules? Yeah. Você traffic. precisa conhecer os sinais. You need to know the signs. Você precisa saber que você não é o único na estrada. You need to know that you are not the only one driving. E você precisa saber que você precisa de conduzir com segurança. And you need to know how to drive safely. Quando você aceita a Cristo, When you accept Christ, você não sabe quais são os princípios bíblicos que Deus tem preparados para si. you don't know what God's principles are for you. Então você precisa de começar a buscar na sua palavra. So you need to start seeking in His Word. Você precisa de estudar. You need to study Você precisa de estudar a Bíblia de uma forma profunda. and study in a deep way, Porque Deus irá colocar você à prova diariamente. because you are going to be proved in a daily basis. Na mesma forma que você, para tirar a sua licença, você precisa de passar pelo menos em 2 provas. And for you to take your driving license, you need to go through 2 tests. Deus também vai colocar você à prova para que você seja aprovado naquilo que você aprendeu. You are going to be tested to be approved in the things that you have learned. E você não vai aprender tudo de um dia para o outro. You're not going to learn everything in one day. Aceitar a Cristo é o início da caminhada com Cristo.
To accept Christ is the beginning of your Christian life. Aceitar a Cristo é o princípio da caminhada até a vinda de Jesus. Is the beginning until Jesus comes back. E você não pode viver numa vida de ignorância. And you cannot be ignorant. Se você não conhecer o que é que a palavra diz, If you don't know what the word says, você vai sofrer. you're going to suffer. Você não vai colher o melhor que Deus tem preparado para si. You will not harvest the best that God has for you. E um dia nós temos que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. And one day you're going to be judged by everything that you were given. E você não pode chegar perante Deus e dizer: Deus, eu não sabia que era assim. And you cannot go to God and say, "Oh, I didn't know that." Isso é a mesma coisa quando você vai perante um juiz num tribunal e diz assim: juiz, olha, eu não sabia que era assim, eu não conhecia essa regra. And it's the same when you go in front of a judge in a courthouse and you say, "Oh, I'm sorry, I didn't know there was this rule, there was this law." E aquilo que o juiz te vai dizer é assim: as leis estavam criadas, tu precisavas de as conhecer para poder praticar. And the judge is going to say, "We have the laws and you should know what the laws are." E Deus deixou a sua palavra para nós, para que nós possamos viver uma vida plena nele. And God, He's left us His word so we can live a full life in Him. Aquilo que mais traz impacto na sua vida é o seu testemunho de vida perante as outras pessoas. And you will create an impact through your life, your testimony. Você pode ser um conhecedor profundo da palavra, mas se você não viver a palavra, nada serve. Maybe you know a lot about the word, but if you don't live it, you obey it, nothing's going to change. E você foi criado para muito mais. And you were created for much more. Você foi criado para ter uma vida livre do pecado. You were created to be free of sin. Jesus, quando ele foi à cruz, ele pagou o seu pecado naquela cruz. Jesus, when He went to the cross, He nailed all sin. He paid for all the sin in the cross. Você precisa de entender que você foi criado para ser um ser livre, que adora a Espírito e a verdade de Deus. You need to understand you were created to be free and to worship God in spirit and truth. Você precisa de entender que cada pecado que nós temos, ela tem uma consequência. And you need to understand that when you sin, there's a consequence. Da mesma forma, quando você passa por um sinal vermelho no trânsito, The same way when you go through a traffic light and you pass the red light. e tem lá um polícia que vê que você fez isso, você vai ter uma consequência. And there's a guard that sees that you've done that, you're going to have a No consequence. mínimo, você vai apanhar uma multa. Probably you're going to pay a fine. Talvez até você vai ter que ir a tribunal. Maybe you need to go to court. Talvez até você possa ficar sem a sua habilitação para conduzir. Maybe you even lose your driving license. Você precisa de entender como nós, como cristãos, nós temos que lutar contra o pecado diariamente. And we as Christians, we should fight against sin every single day. Nós não podemos ser iguais aos demais lá fora. We cannot be the same as the others outside. Nós não temos permissão para viver do mesmo jeito que os ímpios. It's not permitted for us to live in the same way as the ones that don't have God, Que Deus tem muito mais para si. because God has so much more for you. Mas para isso você precisa limpar o seu coração. You need to have your heart clean. Você precisa organizar a sua vida. You need to organize your life. Você não pode ser como os demais. You cannot be like everybody else. Tudo aquilo que nós fazemos, Everything that we do, tudo aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos, everything that we should do and don't do, um dia nós vamos prestar contas. we are going to yes, that's the word, be accountable for them. Thank you. See, you know Portuguese already. Deus é bom, God is good, mas Deus é justo. but He's righteous. Deus é bom, He's good, mas é um Deus justo. but He's a righteous God. E nós não podemos levar uma vida leviana, uma vida de qualquer forma. But we can't live our lives any way we want. Gênesis 3:17 diz assim: E o homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse,
maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. And in Genesis 3:17, it says, to Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. Por causa da desobediência de Adão, a palavra diz que maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. And because of Adam's disobedience, God said, cursed is the ground because of you, and through painful toil you will eat from food from it all the days of your life. Tudo começou com desobediência. Everything started with disobedience. Nós, por natureza, nós somos um ser desobediente. By nature, we disobey. Você pode ver que uma criança que às vezes mal acabou de nascer, ela começa a ser desobediente nas pequenas coisas. And even a child, she starts being disobedient. E conforme ela vai crescendo, isso pode vir a agravar. And it could become worse as they grow. Mas nós fomos criados para muito mais. We were created for much more. Nós não fomos criados para estar longe do Senhor. We're not created to be far away from Nós não God. fomos criados simplesmente para vivermos para nós. We were not created to live for ourselves. E por isso Deus providenciou uma solução para que o homem tivesse o seu relacionamento restaurado com Deus. So God created a solution so man could restore his relationship with God. O desejo de Deus Pai é que todos os seus filhos estejam na sua presença. So the desire of God that everybody can be in his presence. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. The desire of God is that every man should be saved. O desejo de Deus é que todo homem possa estar na sua presença That every diariamente. man can be in his presence every day. A palavra fala lá em Gênesis que quando Adão e Eva estavam lá no Éden, Deus na virada do dia vinha para se encontrar com o homem. And he says when they were in the garden, Adam and Eve, God will come and walk with them every day. E isso é fantástico, And it's amazing porque Deus é um Deus de amor, because God is a God of love. Deus é um Deus Pai, Is a father. e como Pai, irmãos, muitas vezes Deus tem que nos disciplinar. And as a father, he needs to discipline us. Ele tem que nos dizer que nós estamos errados, He needs to tell us we're wrong, que nós precisamos nos arrepender, that we need to repent, porque isso é amor. because that's love. Mas muitas vezes também é dor. But it is painful. Muitas vezes nós não entendemos quando nós somos repreendidos por Deus. We don't understand when we being disciplined by God. Todos nós aqui já fomos jovens, ou muitos que estão aqui são jovens. We were all young, and there's a lot of young people here today. E quando um pai ou alguém repreende um jovem, muitas vezes ele não gosta. And when a father, a parent, discipline a young person, they don't like it. Mas é por amor que nós fazemos. But it's because we love them. Muitas vezes eu dizia aos meus filhos assim que eu prefiro que tu chores agora do que um dia eu chore mais tarde. Yeah, I used to say to my kids when they were small, I prefer you to cry now than me to cry later. Se nós não disciplinarmos, se nós não educarmos os nossos filhos, nós corremos o risco de um dia eles partirem para o mundo e eles fazerem o que eles querem. If we don't discipline, if we don't teach our kids, we are at risk of them just leaving and going into the world. Então, Deus, Ele providenciou a solução para o homem. So God, he provided solution for man. João 3,16 diz que Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. And John 3:16 it says, "For God so loved the world that he gave his own one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Foi por amor. It was because he loved. Hoje existe esperança para a humanidade. Today there's hope for humankind. Hoje nós vivemos numa sociedade que nós estamos conectados, mas ao mesmo tempo não existe esperança.
we are connected, but there's not hope nowadays in the world. Nós vemos pessoas com muitas vezes com um sorriso na cara, mas que estão completamente quebradas por dentro. There's people that they just smile, but inside they are all broken. Pessoas que sorriem por fora, mas estão em sofrimento. People there, they're smiling, but they are in pain Porque elas têm um vazio dentro delas. because there's a void inside of them, E isso só pode ser preenchido com o amor de Deus. and can only be fulfilled by the love of God. E Deus nos colocou aqui na terra como seus representantes. And God, He put us here on earth to represent Him. Deus espera que você faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. And God is expecting you to do whatever He called you to do. E a primeira coisa que Deus espera que você faça é amar todos aqueles que precisam ser amados. And the first thing that He expects you to do is to love the people. Deus, Ele providenciou o caminho. He provided the way. João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. And John 4:16, it says that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Não existe outro caminho para nós chegarmos a Deus senão através de Jesus There's Cristo. no other way to go to God except through Jesus. Muitas vezes o homem tenta fazer caminhos para descobrir Deus. And man, he tries to make ways to go to God. Cria fórmulas, cria religião, mas isso não nos leva para Deus. He tries to do things, religion, but he cannot never reach God. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus is the way, the truth, and the life. Isso é o que a palavra de Deus diz. Is what the Word of God says. Não é o que eu digo. It's not what I say. Não é o que o homem diz. It's not what the man says. Mas é aquilo que a palavra de Deus diz. It's what the Word of God says. Não existe outro caminho. There's no other way. Só através de Jesus Cristo. Only through Jesus. Por isso você não precisa mais viver preso no seu passado. So you don't have to live tied to your past. Você não precisa mais viver escravo do pecado. You're not a slave of sin anymore. Você simplesmente pode ser uma pessoa livre através de Jesus Cristo. You are free through Jesus. Quando você vai profundo na palavra de Deus, When you go deeper into the Word, as amarras que você tem, elas vão começando a cair. the chains that you have, they begin to break. E você vai cada vez sentir-se mais livre. And you're going to feel freer. E você vai sentir-se cada vez mais apaixonado por Cristo. And you become more and more in love with E Christ. você vai começar a ser cada vez mais apaixonado por almas. And you're going to love people more and more. Porque é impossível, irmãos. Because it's impossible. Quando Deus transforma o nosso coração, When God transforms our hearts, nós não sermos apaixonados por almas e por vidas. that we don't become more passionate about lives. Quando Deus transforma o seu coração, é impossível você ficar do mesmo jeito. When it transforms your heart, it's impossible that you stay the same. Quando você realmente é transformado, você não tem tempo para se ocupar com as coisas deste mundo. And when it transforms your heart, you don't have time to be worrying about the things of this world. A sua prioridade é agradar a Deus. And your priority becomes to please God. A sua prioridade é viver para Ele, Is to live for Him, viver para o seu reino, to live for His kingdom, trabalhar com um propósito de ganhar almas. to work with the purpose of win souls. E nós, como um atleta, nós precisamos nos preparar And as an athlete, we need to get ready todos os dias. every day. Nós temos a Alicia aqui que ela corre We have Alicia here e ela that she runs. ela todos os dias ela sai para correr. And every day she goes and runs. E ela corre com prazer, ela corre com gosto. Oh, you're there. I was like, I'm sorry. And every day, and she runs, and she enjoys running Porque ela sabe que ela precisa estar preparada para as provas. because she knows that she needs to be ready when she goes into the competition. Thank you. E nós, como cristãos, nós precisamos também nos preparar. And as Christians, we need to get ready. Todos os dias nós precisamos entrar na palavra. Every day we need to go into the world. Todos os dias Word. nós precisamos entrar na presença de Deus, clamando para que Ele transforme a nossa Be in vida. the presence of God and crying out so He transforms our lives.
Porque se nós não estivermos preparados, irmãos, Because if we're not ready, nós podemos correr o risco de um dia Jesus vir buscar a sua igreja we might be in danger when Jesus comes and gets the church e ele dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. to say, I don't know you. E isso é algo que me preocupa. Isso é algo que me preocupa todos os dias. And it worries me. Deus está à porta com a sua igreja, para God is buscar a sua coming igreja. to come and get his church. Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Colossians 2:13, it says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. A dívida já está paga. The debt was paid. Tudo aquilo que estava sobre nós já foi pago na cruz. Everything that was against us was paid in the cross. Você hoje pode caminhar livremente em Cristo. And you can be free and walk in Christ. Mas isso não nos dá o direito de nós vivermos para nós próprios. But it's not for us to live for ourselves. Mas isto para nós vivemos para Cristo. But it's for us to live for Christ. Para viver segundo o seu propósito. According to His will. De acordo com a sua palavra. According to His word. E é isso que nós precisamos de entender. It's what we need to understand. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. And in hold on a second, I lost. 2 Corinthians 5:17 and 18, it says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. As velhas coisas já passaram na sua vida. The old has gone in your life. Deus quer trazer coisas novas. God wants to do new things. Mas para isso você precisa largar as velhas. And you need to let go of the old. Minha esposa, ela fala que quando eu gosto de uma roupa, eu estou sempre a vesti-la. My wife says that when I like something, a clothes, I wear it every day. Não importa se lá um buraco, se está um pouco rasgado, desde que eu me sinta confortável, eu continuo a It usar. doesn't matter if there's a hole or whatever. If I'm comfortable, I will wear it. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso com o pecado da nossa vida. And sometimes we do that with sin in our lives. Ele não é bom para nós. It's not good for us. É velho, It's faz-nos old. mal, It's not good for mas us, nós continuamos a querer carregar ele. but we want to carry it. Mas Deus tem coisas novas para si. But God has new things for you. Deus tem coisas novas para si. God has new things for you. Muito mais coisas Deus tem para si. So much more that God